O moedor de carne criado pelos ucranianos triturou e queimou a carne russa na direção de Pokrovsk. Os drones trabalharam para estourar sobre os soldados que tentavam se aproximar, passando por um funil da morte que acumulou cadáveres. Os homens de Moscou tiveram que caminhar por trilhas onde dezenas dos seus estavam caídos em formas retorcidas, apodrecidas ou despedaçadas. Alguns tiveram atitudes desesperadas, tentando saltar a armadilha usando mortos. Outros lutaram, vendo drones caindo sobre os amigos. Tudo para a conquista de uma vila de poucas dezenas de casas. Essa é a batalha por Novotoretsk, uma comunidade no meio do nada, que se transformaria em tudo na curta vida de alguns soldados na guerra. O soldado deve saber que, ao entrar para a guerra, a morte é uma possibilidade de ter baixa no conflito. Existem outros modos de se voltar para casa além de ser em um caixão, mas, principalmente no conflito da Ucrânia, essa é uma das mais certas. E, se tiver sorte, ainda terá um cadáver para ser velado pela família. A taxa de letalidade do conflito, principalmente depois que os drones se tornaram tão comuns, aumentou absurdamente. E um local muito específico, perto do vilarejo de Novotoretsk, em Donetsk, tornou-se a prova disso. O moedor de carne estava ativo em uma estratégia montada pelos ucranianos. Naquela época, os russos estavam avançando, as baixas ucranianas eram altas e os territórios foram perdidos com tantos bombardeios e progressão da infantaria de Moscou. Eram tempos difíceis, em que Kiev, já com problemas em repor seu contingente, tinha que lidar com os russos enviando uma quantidade quase infinita de homens para o fronte. A Rússia agora recrutava não apenas em seu país, mas no mundo todo, e centenas deles seguiam na direção do novo alvo. Eles rumavam para Pokrovsk, destruindo as vilas, tomando mais terras e cercando a cidade. Em meados de 2025, chegaram a ter um avanço rápido na direção de Dobrobia, mas uma forte reação ucraniana firmou um dos poucos ganhos de território por parte de Kiev nessa época. Ali perto estava um moedor de carne filmado e gravado, Novotoretsk, uma vila de pouco mais de 500 habitantes antes da guerra. Novotoretsk era apenas mais um dos vilarejos no caminho dos russos em seu avanço rumo a Pokrovsk, o grande foco dos combates em 2024 e 2025. Os poucos habitantes da vila haviam fugido há muito tempo. Em outros tempos, talvez na Segunda Guerra, o local nem seria citado. O nome seria esquecido no conflito. Mas em 2025 ficaram apenas os soldados ucranianos nos caminhos dos russos e mais uma vila entraria no registro do percurso de Moscou em Donetsk. Os homens de Kiev eram observados pelos drones. Quando cometeram o erro de se reunirem, a artilharia de Moscou os transformou em um exemplo cruel para que o restante da tropa tivesse bom senso e não se expusesse daquela maneira. Se não era a artilharia, eram as bombas FAB viajando calmamente pelos céus antes de liberarem a morte sobre os ucranianos. Sobreviver ao impacto de uma FAB não era nada fácil. As defesas de uma trincheira eram praticamente arrasadas pela queda de uma bomba dessas. Uma bomba de meia tonelada, carregando de 200 a 300 kg de alto explosivo, matou tudo em um raio de 50 metros e enviou estilhaços a mais de 200 metros. A cratera de até 4 metros de profundidade foi capaz de arrebentar os corpos dos soldados escondidos nos sótãos ou nos abrigos nas trincheiras. Drones kamikaze serviram como testemunha da destruição sobre Novotoretsk, enquanto procuravam por ucranianos que não estivessem mortos. Os voos rasantes dos Su-25 eram outra ameaça. O apoio deles à infantaria russa dava oportunidade para os soldados avançarem. Os homens de Putin subiram em seus blindados sob a ordem de mais um assalto na direção de Novotoretsk.
O objetivo era chegar até a vila, mesmo que tivessem que passar pelo desafio das defesas que os ucranianos criaram naquela direção. Os blindados começaram a avançar pelas estradas. A 33ª Brigada Mecanizada da Ucrânia esperou que os inimigos se aproximassem perto de uma das defesas simples que tanto atrapalhavam a vida dos russos, transformando-se em uma dor de cabeça para os comandantes, morte para os soldados e desespero para as famílias. Os veículos russos começaram a explodir perto de uma área que havia sido escavada pelos ucranianos e posteriormente alagada pelas chuvas e pelos rios próximos. O primeiro explodiu antes de chegar naquela passagem difícil. Os outros acompanharam-o com o mesmo destino, com algumas explosões violentas por causa das minas deixadas em volta da única ponte que permitia a passagem segura. Os drones inutilizaram o que sobrou dos transportes. Depois foram procurar os soldados e a tripulação que havia sobrevivido às ordens de seus comandantes. A insistência russa continuou com as bombas caindo sobre as linhas de árvores na região. As FAB conseguiram estourar em sequência. A precisão mortal gerou cadáveres sob as árvores partidas. A nova versão das FAB russas funcionou como bombas aéreas pesadas com guiagem terminal autônoma por visão artificial. Antes do ataque, o sistema recebia imagens de referência do alvo e, durante a aproximação, a câmera embarcada comparava o vídeo em tempo real com esses modelos. Quando havia correspondência suficiente, a bomba entrava em guiagem fina, corrigia sua trajetória até o impacto, alcançando um erro de apenas alguns metros. Diferentemente da navegação puramente por GPS, vulnerável à guerra eletrônica, a identificação visual mostrou-se difícil de interferir, tornando a munição resistente a bloqueios e enganos eletrônicos. Com isso, uma única FAB de grande calibre pôde destruir posições fortificadas inteiras, combinando alto poder explosivo com elevada precisão, mesmo em ambientes saturados por contramedidas. Desse modo, quando os soldados russos chegaram às linhas de árvores, encontraram apenas cadáveres, o que os deu cada vez mais confiança. Isso levou os comandantes a enviar muito mais deles, sem perceberem uma armadilha. Os soldados ucranianos, alguns já feridos, tiveram que aguentar as explosões nas linhas de árvores. Cada chegada era um momento de terror. Cada vez que uma explosão gerou concussões no ar, os homens se encolheram, sabendo que os russos estavam corrigindo os disparos de morteiro, obuseiro ou o que quer que estivessem usando para tentar matá-los. Aquilo era o mais puro terror na vida do soldado. Não havia como reagir, podiam apenas esperar e pedir ajuda pelo rádio. Os ucranianos só podiam se defender frente aos soldados russos que chegavam, tentando passar pelas árvores para se aproximarem ainda mais de Novotorets. Nessas horas, o rifle estava pronto. O soldado reagiu ao movimento no meio da mata. O dedo empurrou o gatilho seguidas vezes, soltou munição que rasgou o ar, passando entre folhas e galhos. Os amigos feridos tentaram se proteger, temendo que o russo contra-atacasse, mas não houve nada de volta. O soldado caminhou lentamente, apontando o rifle até encontrar o cadáver do homem que chegou sozinho até ali. Era mais um dos pedestres de Moscou, homens enviados sozinhos para testar as defesas e encontrar brechas. Os russos pressionaram, seus drones voaram sobre uma vala antitanque larga na direção de Novotorets, atingiram os veículos ucranianos. Desse modo, impediram as rotações e o apoio aos soldados mais à frente. Era fácil deter os veículos passando por aquele funil, mas o fato era que os próprios russos também deveriam passar por lá. Os soldados de Moscou seguiram a pé, como era prática comum na direção de Pokrovsk. Os homens andaram sozinhos, em duplas ou em trios, por estradas e trilhas já conhecidas pelos ucranianos. O fogo estourou entre eles, derrubando soldados. Os arames farpados podiam parecer uma defesa inócua, mas criaram funis que direcionaram os soldados para locais onde os drones aguardavam. Os cadáveres começaram a se acumular na rota de Novotorets.
Para evitar os arames e as estradas, os soldados tentaram passar pelos campos verdes, mas os drones também estavam lá, conhecendo as principais trilhas no meio da relva. Os caminhantes ouviram as hélices voando atrás de si. Eles se viraram para presenciar o instrumento de sua morte. Alguns soldados ainda voltaram para verificar os companheiros caídos, mexendo nos corpos carbonizados no meio da fumaça. Isso só lhes tirou tempo. Os drones vieram para caçar os homens cansados e feridos que caíram perto dos cadáveres de seus companheiros. Aos poucos, os russos se aproximaram da vala antitanque, observando onde deveriam atravessar. Os kamikazes se aproveitaram do momento de indecisão para o mergulho fatal. Os dois ficaram feridos, mas o outro parecia ainda ter condições de escapar. Ainda assim, ele voltou e os dois juntos tomaram a decisão de usar seus próprios equipamentos em si mesmos. As pequenas nuvens de fumaça que surgiram marcaram a morte de mais 2 soldados de Moscou. O caminhante solitário às vezes se viu acuado na estrada, já sentindo o cheiro da morte do que existia à frente. Tentou preparar o rifle AK depois de perceber a ameaça que o espionava no céu. Ele pretendia seguir pelo caminho principal, tendo acesso à área de passagem sob o fosso antitanque. Chegou a apontar a arma, mas não conseguiu atirar. Levantou-se cansado, o rosto exausto, as pernas fracas da longa e tensa caminhada. Apontou mais uma vez o rifle e, agora, a munição recém-colocada voou tentando alcançar as lentes no céu, porém foi inútil. Caminhou verificando a arma e apontou para o espião mais uma vez, mas seus ouvidos perceberam o zunido da morte vagando em volta. Havia outro demônio no céu, esse que voou em torno do russo, filmando seus disparos. O equipamento precipitou-se como uma flecha na direção do soldado, sem medo de ser derrubado. O homem se encolheu, aguardando o impacto, ainda com o dedo no gatilho. A explosão rompeu seu corpo, separando algumas partes e torcendo outras. Tornou-se mais um amontoado de carne que sinalizaria o caminho para os próximos. E esses próximos vieram cada vez mais perto da linha de abate. O drone desceu sobre mais um russo. Ele teve a sorte de sobreviver ao impacto, mas sua munição começou a queimar. Graças a um parceiro, conseguiu retirar o equipamento. O atraso permitiu que outros kamikaze voassem para caçar a dupla. Eles tentaram se esconder no meio da relva, no mesmo local onde jaziam outros cadáveres de russos. Aos poucos, os kamikazes desceram e explodiram sobre seus corpos. Bombas foram lançadas, destruindo o verde e deixando o solo queimado ao lado do cadáver. A sucessão de golpes acabou com os russos ali. Outros drones soltaram explosivos sobre os soldados que caminhavam. Não havia paz nem durante a noite. As câmeras térmicas estavam ali para permitir que um predador pequeno e de hábitos noturnos caçasse os soldados. As mortes ampliaram a trilha de terror de quem vinha atrás. Eles continuaram sendo observados. Seus passos apressados os colocaram na rota dos cadáveres. Tentaram acelerar quando ouviram o barulho do drone, correndo para se proteger nas árvores combalidas pelas explosões. Prenderam a respiração enquanto as AKs vibravam nos ombros e braços dos homens, disparando debaixo do zunido do kamikaze que açoitava seus ouvidos. Os soldados só voltaram a respirar depois que o demônio finalmente explodiu sobre o último da fila. O penúltimo olhou e chamou.
Nenhuma resposta. O estupor os paralisou por um segundo antes que o grupo voltasse a se apressar. Então eles se viraram e prosseguiram, continuando pela trilha que os seus colegas indicaram com os próprios corpos. Aquilo era guerra. Deixar cadáveres para trás, passar pelos novos restos humanos, tentando evitar que o cheiro podre que invadiu o nariz os enjoasse ou causasse mais medo. Eles viram os homens caídos. Quem dera fossem ucranianos, mas eram dos seus, marcados com faixas vermelhas, com as vísceras expostas ao vento, a carne devorada pelos kamikazes. Eles apressaram um ao outro, sabendo que não podiam parar. Continuar a caminhada naquele grupo era a única chance de sobreviver. Mais deles ficariam no caminho. As orações eram inúteis para proteger o grupo. Era mais fácil para o soldado pedir que não fosse ele próprio o alvo da vez. Alguns ali nunca tinham visto um ucraniano naquele tempo de guerra. Assistiam aos drones, ouviam a orquestra da artilharia estourando ao fundo. Os restos humanos apodreciam, restos de soldados que tudo o que viam do inimigo foi algo que veio dos céus. Não havia o frio do inverno para preservar os corpos. Eles se decompunham diante dos olhos dos soldados, perdendo a face que uma vez foi reconhecida pelas famílias. Estavam deitados de todas as maneiras, quase nenhum parecendo em um descanso tranquilo, quase todos com marcas do terror de um sono eterno causado após uma dor intensa. Mas esses homens foram atingidos no caminho. A morte viajava perto de Pokrovsk e fez seu passeio de maneira um tanto persistente perto de Novotorets. As explosões acompanharam todo o trajeto dos russos. Só os mais sortudos conseguiram passar por algumas partes sem serem perseguidos pelos drones. A floresta não serviu como esconderijo. O campo aberto foi um abate fácil. O sabor de toda a bomba era a morte, ou um ferimento que faria um homem gemer sem esperança de ser salvo. Não havia quem pudesse lhes retirar de lá sem ser abatido. Alguns finalmente viram o poço antitanque comentado pelos comandantes, mas morreram antes de atravessá-lo. Aqueles que chegaram ao fosso não tiveram tempo de saltar para o outro lado. Os drones estavam vasculhando o perímetro. Quando o soldado ferido tentou ajudar o companheiro, o drone bombardeio soltou a granada sobre os dois, deixando que morressem juntos, assim como caminharam. Mais desses homens começaram a morrer naquele buraco. Alguns pularam para escapar dos olhos dos drones na estrada. A escolha foi apenas de um novo lugar para morrer. Cadáveres foram se acumulando em uma vala comum. O que servia para impedir a passagem de tanques estava se tornando uma cova para os russos. Para seus comandantes, a única estratégia era enviar mais soldados. Os kamikazes foram encontrando esses homens. Eles explodiram sobre eles, deixando os corpos descansando em uma terra que em breve veria mais da carne enviada por Moscou. Eles iam chegando tensos, mas caminhando segundo as ordens que haviam recebido, vendo os corpos dos colegas ainda frescos. E os explosivos simplesmente detonaram sobre eles. Podiam estar acompanhados ou não. Cada homem recebeu sua cota de vingança ucraniana. Não havia como se esconder. Eles chegavam pela estrada, passavam pelo campo aberto e se acumulavam no funil de morte. Era aterrorizante assistir aos voos malignos escolhendo suas presas. Enquanto havia energia disponível, os drones voaram tentando encontrar mais vítimas. A guerra não tinha perdão. Naquela altura, diferentes nacionalidades já estavam morrendo ali. Não havia só russos. A morte nem os drones discriminavam na zona de combate. Os ucranianos já haviam recuado da região, então o que quer que passasse por ali morreria. Ninguém recolheria os mortos. A terra os comeria, a história os esqueceria. Talvez só os animais abandonados na guerra vissem serventia na carne moída pelos ucranianos. Não existia fome para um animal esperto. Havia o ditado de que não se perguntava por que não havia gatos e cães magros na Ucrânia.
Às vezes, os ucranianos deixavam um grupo sair feliz do fosso, aliviado por poder continuar seu caminho. Depois a bomba caía sobre eles, deixando os corpos queimados. Quem sobreviveu e imaginou que poderia escapar estava enganado demais. Não era o momento. A fumaça ainda estava no ar quando mais deles chegaram trazendo todo o equipamento pesado. Era difícil se deslocar com tanta coisa. Pisando em corpos, a bomba caiu sobre eles e os jogou no chão, aproveitando para incendiar um cadáver. Um deles saltou para os corpos acumulados no fosso, tentando se esconder entre eles, mas o kamikaze foi buscá-lo. Ele se tornou mais uma massa enegrecida e retorcida. Às vezes, um homem traumatizado, confuso por causa das explosões e pelo ar corrompido pela morte, simplesmente ficava de pé até receber o golpe final. Outros abandonavam os equipamentos e se ajudavam para escapar do fosso, mas as bombas jogavam alguns de volta, acumulando mais soldados na mesma posição até apodrecer. Um russo saiu do fosso vendo toda a morte. Pegou as coisas cansado, mas o kamikaze já estava o observando. O nome dele estava escrito no caderno da morte. Ele esperou o colega exausto tentar subir, mas o homem estava com dificuldade. O drone apareceu na hora, observando rapidamente. O russo paralisou, na expectativa de que alguma inteligência artificial não o reconhecesse como alvo. Quem quer que estivesse por trás daquela câmera enxergou muito bem e posicionou o drone atrás dele. O russo ouviu o zunido, sentiu o vento das hélices na nuca e fez suas últimas preces. O drone estourou em suas costas para o enviar direto para dentro do fosso. Ele caiu em chamas diante do colega assustado. O outro viu o homem gemendo suas últimas palavras, ainda queimando. Não conseguiu reunir forças para ajudá-lo. O drone com seu nome chegou atrasado. A morte pode demorar em sua visita, entretanto, ela não esquece de ninguém. O russo recebeu sua cota de pólvora e dormiu no chão da Ucrânia ao lado de outro soldado de Moscou. Em meio à loucura para o cumprimento das ordens, os soldados foram enviados em motos. Uma dupla foi encontrada sobre uma dessas motos. Ouviram o zumbido do drone os acompanhando pela estrada de terra, com o colega implorando para seguir mais rápido. O último som que ouviu dele foi um grito de dor quando a explosão destruiu os corpos e o veículo. Os restos incendiados ficaram no chão, filmados pelo próximo drone que apareceu para averiguar se todos estavam mortos. Mais deles foram encontrados pelos drones ainda no caminho. Explodiram como quase todos os outros no trajeto. Tantos mortos afetaram o bom senso de um dos russos. Ele acelerou pelo campo aberto, controlou a moto sobre o terreno difícil e mirou o fosso que precisava atravessar. Ele sabia que passar pela rota da estrada só o tornaria mais um morto no meio de tantos cadáveres. Acelerou com as mãos suando sob as luvas, até a moto começar o salto sobre o obstáculo, e então cair e se arrebentar no solo, onde ficou com o corpo quebrado até falecer pelos ferimentos ou pela sede. Os ucranianos nem se importaram em explodi-lo. Depois de muita insistência, quando os ucranianos recuaram na direção de Pokrovsk para sobreviver, alguns russos passaram pelo moedor de carne, vendo toda a carne incinerada, moída, triturada e em tantas outras facetas que a guerra apresentava. Filmaram para mostrar a seus colegas e aos incrédulos e insanos que ainda propagandeavam uma campanha fácil. Mas gente estúpida existe em todo local e mesmo um fato não muda o pensamento de um imbecil. Muito menos o de alguém que, cego pela ideologia, não se preocupa com todos aqueles cadáveres, mas trocaria fácil todas aquelas vidas pela morte de um que fosse de quem discorda de si. Mas o soldado russo fez questão de filmar a tragédia dos companheiros, antes de ele mesmo seguir para a sua própria. O grupo entrou em Novotoretsk, caminhando aliviado,
mas já havia soldados do batalhão Scala os esperando. O rifle escondido dentro da casa atirou na pequena coluna formada pelo esquadrão russo, já deixando vários deles caídos. Um RPG estourou sobre outro deles. Quem conseguiu se esconder entre as casas foi explodido durante a perseguição dos drones. Alguns desses soldados feridos, apoiando-se em seus rifles, tentaram se esconder. Foi inútil. O batalhão Scala os perseguia em todas as partes da vila. Haviam passado pelo moedor, mas a carne continuava sendo triturada mesmo assim. Eles foram morrendo debaixo das pequenas colunas de fumaça. As vidas desapareceram, mas mesmo assim, metro após metro, eles seguiram. Era só continuar pela trilha de cadáveres que encontrariam seu destino, seguindo as ordens, dominando mais uma vila em nome de Moscou. Era só lembrar que cada cadáver era um drone gasto e um drone a menos no céu, dando chance para o russo progredir. E foram muitos cadáveres e drones gastos perto de Novotorets. Os russos continuaram bombardeando a vila. Eles precisavam passar por ali. Aquela era uma zona de conflito intensa, onde os combates já haviam gerado uma desastrosa campanha rumo à Dobropia, meses antes. Esse desastre afetou o orgulho de alguns comandantes. Seus lançadores múltiplos de foguetes soltaram a fúria sobre os ucranianos que ainda tentavam defender a vila e regiões adjacentes. Mais bombas caíram pouco depois. A vila se encheu de fumaça, decretando o fim das defesas ucranianas. Foi uma vitória, mas alguém na Rússia não gostou. O tenente-general Sukirab Akhmedov, responsável pela região, foi retirado do comando nem 2 meses depois. No meio de tantos relatos falsos, alguém acima dele deve ter visto como Novotorets foi tomada. Uma vila de 520 habitantes que foi conquistada em outubro de 2025. As caminhadas russas registraram mais de 200 de cadáveres. Apenas um dos funis da morte ucranianos tinha 27 cadáveres de soldados de Moscou em uma filmagem. No mínimo, o equivalente em soldados russos a 2/5 da população original da vila morreu registrado em câmeras. Cerca de 200 mortos documentados pelas câmeras, sem contar os cadáveres que não tiveram o mesmo registro, os feridos sem condição de combate, os amputados, os resgatados. Tudo isso para um pequeno pedaço de terra. Tantos homens esquecidos em seus esforços por causa de uma vila que em outras guerras nem teria seu registro na história. Tantas famílias pedindo pelos seus, procurando por entes desaparecidos dos quais nem as forças armadas de Moscou tinham registro. Mas aquela foi dada como uma vitória para os russos, registrada em suas redes sociais, algo que nem seria digno de uma nota de rodapé em um livro de história em outros tempos. Mas agora era mais uma das notas históricas russas de mais uma vila de algumas poucas dezenas de casas que foi conquistada, transformada em ruínas e onde cadáveres encheram as ruas e os escombros.